Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Juliana Oliveira. Tudo bem, Ju? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, João? Oi, ouvintes, tudo bom? Eu e Juliana estamos hoje aqui para conversar com a professora Flávia Nico, que é professora do curso de graduação em Relações Internacionais e professora dos mestrados em Sociologia Política e Arquitetura e Cidades, ambos na Universidade de Vila Velha. A Flávia também é consultora do iPorts e coordenadora do Observatório Cidade e Porto. Flávia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Urbanidades. Obrigada, João, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse assunto que me interessa tanto. E também a participação da Juliana, que é da Geografia, que eu acho que vai ter muito a contribuir nesse debate. Sem dúvida. Pode parecer uma pergunta trivial nesse início, mas eu queria ouvi-la sobre o que é uma cidade portuária. Ótimo, excelente pergunta, porque geralmente a gente não costuma chamar de cidades portuárias as nossas cidades com portos aqui no Brasil. Na verdade, tem uma questão conceitual aí, que existe uma diferença entre uma cidade portuária e uma cidade-porto. A cidade portuária é aquela que tem uma relação de dependência ou uma relação simbiótica com o porto. Um caso mais próximo que a gente tem aqui no Brasil seria o Porto de Santos, com a cidade de Santos. Mas o melhor exemplo mesmo é a cidade portuária de Roterdã. Lá em Roterdã, para você ter uma ideia, a própria municipalidade e a comunidade que vive na cidade participa das deliberações do porto em relação ao crescimento da infraestrutura física, do seu funcionamento. Então, o porto ele é um elemento central da dinâmica urbana. O que a gente tem hoje aqui no Brasil, na sua grande maioria, são cidades-portos. São cidades que possuem um porto urbano. Esse porto, ele geralmente é um porto muito antigo, que faz parte da história da cidade, que se constituiu como porto junto da constituição da cidade, mas que em algum momento da história os dois se desconectaram. Eles continuam existindo em espaços vizinhos, num território muito próximo, competindo na maior parte das vezes por esse espaço, mas não existe uma relação de proximidade, não existe uma relação de dependência com o porto. Então, a gente normalmente fala, em termos gerais, de uma cidade portuária, ignorando essa parte da interdependência, pensando as cidades portuárias como cidades-portos também, ou seja, cidades com portos urbanos. Aqui no Brasil, então, prevalece a existência desses portos urbanos, principalmente os mais tradicionais, como o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Vitória, o Porto de Salvador, que são portos antigos. São portos que existem no território urbano, mas que não tem muita conexão com a cidade. Mas ainda assim, de uma forma genérica, a gente costuma chamar de cidades portuárias. Flávia, a gente percebe, e até na sua resposta você fala um pouco disso, como que os portos ao longo do século XX, do século XXI, se modificaram bastante, passaram por mudanças não só em termos estruturais, mas também de função e de ligação com a própria cidade. Se eu conseguiria traçar brevemente uma linha do tempo sobre essas transformações, os fatores que a gente poderia destacar? Sim, existem alguns modelos que eles vêm, sobretudo da geografia marítima, dos estudos da geografia, que falam sobre essa evolução da relação cidade-porto. Esses estudos eles foram feitos na Europa, pensando na realidade de lá, e eles precisam ser repensados e contextualizados em cada lugar. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, que a gente continua importando muitas teorias, né? A gente que faz ciência e está na academia, a gente continua importando muita teoria, muito pensamento, muitos artigos que vêm de uma realidade anglo-saxã e a gente precisa repensá-los aqui no Brasil e em outras realidades. Bom, existe então uma linha do tempo, né, para colocar assim,
que traça uma evolução, horas de aproximação, horas de afastamento entre o porto e a cidade. Eu vou contextualizar no Brasil, porque eu acho que fica mais próximo da nossa realidade e pode ser até mais interessante para quem estiver escutando a gente. Aqui no Brasil, por exemplo, dá para a gente pensar na formação das vilas coloniais, das cidades coloniais. É o caso aqui da minha cidade, a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Vitória, para vocês terem uma ideia, ela foi escolhida como a sede do Porto de Vitória, não porque tinha as melhores condições marítimas, mas sim porque existia uma intencionalidade política de se consolidar a cidade como a capital do Espírito Santo, de se consolidar o comércio da Praça Capixaba. Então, o porto ele foi construído aqui com a cidade, e num estudo que eu fiz na época do meu doutorado, eu busquei nos relatórios dos presidentes da província tudo que existia da constituição desse porto. E o que eu observei nesses relatórios é que a construção da cidade ela acontecia em paralelo à construção do porto. Então, quando tinha lá nos relatórios obras da capital, as obras da capital envolviam as obras do porto. E isso veio se arrastando durante muitos anos, inclusive, como você colocou bem, João, até o século XX. A gente passa aí, então, por um momento que a gente chama de uma cidade portuária, uma relação porto-cidade primitiva, onde a cidade e o porto, eles nascem, né, para colocar assim, eles nascem e crescem juntos. Vai para um segundo momento, que seria um momento de expansão. O porto, então, ele está se consolidando como porto, ele está construindo as suas infraestruturas, está adquirindo o seu equipamento, está conquistando as suas cargas, e muito do fluxo de cargas que passa pelo porto é para atender a praça local, a Interlândia imediata, que é aquele território imediato à presença do porto. E a gente tem, então, um crescimento das vilas que vão se consolidando também como uma cidade. Então, nesse segundo momento, a gente tem um crescimento paralelo ou conjunto da cidade com o porto. A gente vai para um terceiro momento que a gente pode observar aqui no Brasil por volta da metade do século XX, mais ou menos 1960, para eu falar aqui de Vitória, 70, aonde o porto ele começa a se transformar naquele porto moderno, naquele porto que quer grandes retroáreas para acolher indústrias, que precisa de grandes áreas. A retroárea é aquele espaço que fica junto ao cais para colocar a carga. E o porto ele precisa cada vez mais desses espaços para colocar as suas cargas na medida em que ele vai crescendo. A questão é que, como esses portos são urbanos, né, foram criados no centro dessas capitais, essas capitais também cresceram em paralelo. Então, muitas das cidades se desenvolveram e foram absorvendo novos espaços sem que o porto tivesse se planejado para essa expansão ou a cidade tivesse se planejado para essa expansão. E aí a gente tem, então, um porto que começa a competir com as cidades pelos mesmos espaços. Podemos também pensar aí numa questão de mobilidade urbana. O porto ele tem um fluxo de caminhões muito grande, que impacta sobre a cidade. Lembrando de novo que a gente está falando de portos urbanos, que geralmente estão nos centros das cidades, e as cidades que vão crescendo, né? E vai tendo uma densidade populacional maior, vai tendo uma dinâmica econômico-comercial maior, e em algum momento esses portos eles começam a se divorciar. Justamente aí, mais ou menos no Brasil, por volta das décadas de 50, 60, 70. O porto se modernizando, a cidade se urbanizando, criando suas infraestruturas, e os dois então começam a se afastar. Chega um determinado momento em que o porto ele precisa encontrar novas áreas, ele precisa de fato se expandir para além daquele núcleo urbano onde ele estava. Fora isso, a gente precisa lembrar que os portos eles estão numa situação muito peculiar porque eles fazem uma ligação entre o global e o local. A gente pode pensar como o porto, como conectado territorialmente ao tecido urbano da cidade, mas também como parte de toda uma rede internacional que é o sistema marítimo portuário. Então, esses portos eles têm que acolher navios cada vez maiores. É um processo de gigantismo naval.
E o que aconteceu? Dei o exemplo de Vitória, né? A Vitória é uma ilha que fica junto da Baía de Vitória. Esses portos mais tradicionais, mais antigos, eles estão situados geralmente em baías ou em estuários, porque tem águas abrigadas. Não existiam muitas tecnologias há um século atrás para poder proteger os navios das marés, das ondas, dos ventos. Então se preferia esses lugares. Só que esses lugares de águas calmas, eles também têm uma profundidade menor. E o calado do navio, ou o tamanho do navio, ele é cada vez maior com o passar do tempo. O que vai acontecer é que esses portos urbanos, eles passam a não ter condições de receber os maiores navios que começam a circular pelos mares do mundo. Então, o porto, por esses diferentes motivos, ele vai se afastar do centro urbano, ele começa a criar retroáreas afastadas do porto. Começa a surgir aí, por exemplo, os portos secos, a gente vê isso muito no Brasil na década de 80, ou mesmo os portos urbanos que vão sendo substituídos por novos portos, construídos já com uma estrutura mais moderna, já em águas profundas, que comporta a chegada desses navios maiores, com retroáreas, aonde possa receber, por exemplo, os containers. Os nossos portos, eles foram construídos, esses mais tradicionais, né? Eles foram construídos pensando em sacas de café, cargas a granel, arroz, açúcar, soja, nossas commodities, minério, né? E agora a gente precisa de grandes espaços para acomodar os containers, que são gigantescos e que impactam muito na paisagem urbana também. Então a gente tem aí uma nova fase, que seria essa quarta fase, de recuo da frente marítima. Ou seja, os portos urbanos, eles começam a ser abandonados, aquelas áreas tradicionais, elas começam a se transformar em áreas ociosas, são deixadas para trás e o porto ele migra para novos espaços. Qual que é a grande questão disso? Os centros urbanos, eles passam a conviver com grandes vazios urbanos, focos de violência, de prostituição, de degradação. E em alguns lugares do mundo, isso começa em Baltimore, nos Estados Unidos, e tem um outro expoente importante que é Barcelona, na Europa. Esses portos, eles veem, então, nesses espaços, uma oportunidade de retomada da cidade daquela frente marítima. A gente vai, então, para a quinta fase, que é a fase da revitalização dessas frentes ou dos projetos de waterfront. A gente tem diferentes ondas de waterfront também, esse é outro assunto, mas essas frentes marítimas, elas passam a ser retomadas pelas cidades, em alguns lugares, com projetos voltados para turismo, para o lazer, para o uso dos habitantes do lugar e, sobretudo, pelos turistas, que é uma das grandes críticas feitas a esses projetos. E aí a gente tem, contemporaneamente, uma sexta fase, que é um momento que a gente vê muito na Europa e que a gente tem tentado trazer essa discussão aqui para o Brasil, ainda passos de formiguinha, né? Mas a gente está tentando, junto do Observatório Cidade Porto e do iPorts, levar essa discussão aqui para a comunidade portuária brasileira, de que existe uma possibilidade de renovação dos laços entre cidades e portos. Os portos, eles não precisam manter uma relação só pautada pelo conflito, pelo uso dos espaços, ou a gente não tem como única saída os projetos de waterfront, que recebem uma série de críticas também por vários motivos, mas a gente pode repensar esse papel do porto para o uso urbano, para o desenvolvimento urbano, como um porto que pode ser um motor de desenvolvimento do território. Então, só para sintetizar, porque eu fui explicando cada uma das fases, a gente pode falar então de uma evolução da relação porto-cidade em 6 fases, todas elas marcadas por afastamento ou aproximação. A primeira fase de maior aproximação, depois, na medida em que porto e cidade vão crescendo, eles se ajudam inicialmente, depois eles passam a disputar questões em comum,
chegando a um ponto de divórcio, distanciamento, e agora numa tentativa de retomada dessas relações entre cidades e portos. Sensacional. Flávia, como você estava dizendo, a relação de disputa de espaços, você bem citou na sua resposta agora, a relação de disputa, e é justamente isso que eu quero tocar nessa pergunta. Uma coisa que eu reparei quando eu estava lendo a sua pesquisa sobre o Porto de Vitória é essa sensação de todo o território estar em um campo de disputa entre a cidade, propriamente dita, e as empresas portuárias para fazer o armazenamento, desembarque, embarque, armazenamento de contêineres, dos produtos e tudo mais. E a pergunta que eu tenho a te dizer é, em uma cidade portuária, cabe uma cidade em si? Que linda pergunta. Nossa, um dos grandes desafios que eu tenho é falar cidade. Porque geralmente quando eu falo cidade, né, a gente está aqui num ambiente de pessoas que estudam a cidade. Mas em geral, quando eu falo cidade, o que as pessoas escutam são coisas diferentes. E eu já reparei que muitas vezes, quando eu falo cidade, o que se escuta é poder público. E aí eu tentei mudar para comunidade. E eu tive muita rejeição, porque ninguém quer saber da sociedade. E aí eu comecei a falar sobre território, que vai no cerne da sua questão, essa disputa pelo espaço, essa disputa pelo território. E o que eu percebo é que existe sim uma disputa que eu diria até desleal, porque a gente tem o porto, que é uma grande infraestrutura física. Se a gente pensar em termos de paisagem, não é uma infraestrutura bonita. Se, dependendo do local onde está, eu tenho fotos maravilhosas de um trabalho de IC que a gente fez, com imagens do porto com a cidade. E aí eu falo maravilhosa assim, porque você vê um navio sendo atracado ao lado de um carro. As duas dimensões. Isso deixa muito claro também, às vezes, a pequenez da cidade frente a esse gigantismo naval e esse gigantismo do porto. E o porto ele é um gigante econômico também. Os interesses, os fluxos comerciais, os interesses político-econômicos que passam ali, eles são muito mais organizados do que a nossa organização social e política. E eles são muito mais fortes do que a nossa capacidade de transformar mudança no curto prazo. Por isso que eu tento trazer uma ótica mais humanista da cidade, porque quando eu falo da cidade, só dessa relação cidade e porto, as pessoas pensam muito em mobilidade urbana, as pessoas pensam muito nessa questão da paisagem, mas se esquece desse componente de uma comunidade portuária que não é feita só por operadores portuários, ela é feita por pessoas. Ela é feita pelo comerciante que trabalha na zona portuária com um botequim e atende o cara que chega com o navio ou que atende o caminhoneiro. É feita pelo trabalhador portuário que passou por uma mudança gigantesca, com todas as mudanças tecnológicas, de alianças legais, né, das diretrizes legais também, que aconteceu no sistema portuário nacional e internacional. Então, assim, pensar a disputa entre cidade e porto, eu acho que é pensar numa disputa injusta entre um porto que é gigante e uma cidade que pode ser gigante, mas que está fragmentada. E eu digo fragmentada no sentido da gente pensar que a comunidade portuária, ou seja, essa cidade pensada como os diferentes atores que fazem parte daquele lugar, precisa envolver um sistema de governança portuária que a gente não consegue observar em nenhum lugar do Brasil. A gente, infelizmente, não tem ainda essa noção aqui. E aí, Juliana, cabe uma cidade em si? Cabe. Cabe sim. E eu estou aqui como minha formiguinha tentando fazer isso. Seja no observatório, seja agora com a iPortes, de tentar promover às pessoas essa reflexão de que nós vivemos em cidades portuárias, de que nós temos um equipamento
que é o porto, que é uma infraestrutura, que é um elo do sistema de transportes nacional, que é um nó do sistema marítimo portuário, mas que tem impactos locais. O impacto do porto, ele é local. E o porto ele não está muitas vezes preocupado com isso, porque ele está vinculado com uma lógica de negócios, de business, de operação portuária. E a cidade ainda não enxerga o porto como elemento relevante desse território, um elemento que pode modificar a própria trajetória da cidade como foi no passado. E para que essa cidade seja uma cidade em si, se consolide como uma cidade portuária, essa é uma opinião minha a partir das pesquisas que eu tenho feito, a gente precisa, antes de mais nada, se empoderar do ser cidade portuária. A gente precisa entender que fazemos parte de uma comunidade portuária. Que a comunidade portuária ela vai além dos muros do porto. Ela envolve a gestão pública, ela envolve aqueles que estão diretamente trabalhando junto ao porto, os operadores portuários, o armador, as empresas de comércio exterior, mas ela envolve também a comunidade que vive além dos muros do porto, que vive na zona portuária, o pequeno comerciante que está ali, a organização de moradores que está ali, e envolve também as universidades. Né? Aqui a gente, o Observatório Cidade de Porto, tentando fazer o seu papel de trazer essa reflexão e de tentar fazer esse vínculo, restabelecer esse vínculo, que é um vínculo muito pautado pelo diálogo do porto com a cidade. Não é fácil, não, tá? Já bati na porta de muito porto pedindo para entrar e não consegui, mas agora eu tenho conseguido, né, de um tempo para cá, houve uma mudança dos quadros diretivos desses portos e uma perspectiva já renovada também, partindo de tudo que vem acontecendo fora do país, de que é necessário se estabelecer uma relação de maior proximidade com a cidade. Ainda que para eles a cidade se resuma a dar camiseta para um time de futebol ou receber alunos de ensino médio para visitar o porto, mas é um primeiro passo. Meu ideal aqui, né, se a gente fosse pensar assim, como que a gente vai conseguir fazer isso acontecer, seria pensar num sistema de governança portuária, onde a gente conseguisse colocar na mesma mesa, né, nem para tomar decisão, para conversar, vamos compartilhar nossos desafios, as nossas dores e ver daí o que a gente pode fazer junto. Colocar para dialogar a sociedade civil, a universidade, a gestão portuária e a gestão urbana. Cara, maravilha. Nesse debate todo, uma coisa que voltou, principalmente agora com esse governo atual, foi a volta da conversa de privatização de alguns portos. O Porto de Vitória agora voltou a ser discutido. E eu gostaria de saber quais são os impactos que a privatização pode acarretar. Uhum. Tá, esse é um tema super atual, Juliana. O governo, ele tem uma pauta, eu fiz até alguns artigos de jornal sobre isso, com um posicionamento até crítico, porque a pauta do governo não é uma agenda, não me parece ser uma agenda para o sistema portuário, mas sim uma agenda mais econômica. Isso me parecia muito mais no início, eu preciso reavaliar isso agora, nesse momento atual, porque as coisas estão acontecendo, né? E essa aqui é a dificuldade da gente falar sobre algo que está acontecendo, porque tudo muda muito rápido, a gente não tem aquele voo do Condor para olhar para trás e conseguir falar com maior clareza e maior distanciamento. A gente está aqui no olho do furacão, vendo o que está acontecendo. O governo ele não gosta nem de chamar de privatização, ele gosta de chamar de um processo de desestatização. Que segundo ele, a privatização é uma das opções da desestatização. Eu não consigo ver diferença sobre isso, não. Para mim é, de fato, sim, um projeto privatizante, no sentido de repensar a forma como os nossos portos vêm sendo gerenciados, como eles vêm sendo conduzidos pela política federal. O que eu acho importante a gente entender aqui? Primeira questão, o porto ele está no nível do município, mas a gestão dele é federal. Então, quem cuida do porto, quem faz a administração do porto, é uma gestão que está vinculada ao Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Portos vinculada ao Ministério da Infraestrutura.
Então, as diretrizes para o porto vêm lá de cima. Isso gera, por si só, já uma desconexão com o território. Um outro aspecto importante aqui é que o governo ele já entra com uma pauta privatizante, com uma política de vamos pegar as nossas infraestruturas e vamos privatizar. E o porto entra dentro dessa ótica. Ou seja, o meu ponto de vista, o meu posicionamento de que é uma pauta econômica e não uma pauta portuária. O que seria, então, professor, essa pauta portuária, né? É uma política pública desenvolvida pensando os portos dentro de toda a sua complexidade política, econômica, seu potencial desenvolvimentista e a sua relevância tanto para o sistema de transporte, a matriz de transporte brasileira, quanto para o comércio exterior brasileiro. A gente está pensando, então, quando eu falo que é uma agenda econômica, a gente está pensando dentro de uma pauta estritamente econômica que não tem essa visão mais holística da relevância dos portos. Os portos, só para lembrar aqui, né, vindo das relações internacionais, eu preciso fazer essa ponderação, o porto ele tem um papel geopolítico relevantíssimo para todas as nações. Os portos eles estão dentro de uma agenda de segurança nacional. Então não dá para a gente simplesmente pensar vamos privatizar os portos como se fosse mais uma grande estatal. Claro que todas têm a sua relevância estratégica também. Então esse é um segundo ponto para se chamar a atenção. E aí, quando a gente vai entrar, então, no projeto de desestatização do governo, a gente observa o seguinte, que o governo está querendo fazer é, encontrar recursos para investimento em infraestrutura e equipamentos portuários, que são investimentos gigantes, né, de alto volume, e o governo não tem condições de arcar com esses investimentos, então ele está encontrando na privatização uma forma de arrecadar investimentos para uma infraestrutura que de fato precisa ser renovada. E a gente está pensando ali também numa melhor gestão do porto. O governo já vinha traçando uma diretriz para os portos desde o início da reforma portuária, que começa lá em 93, com a lei, a chamada Lei de Modernização dos Portos, de trabalhar com os portos dentro de uma ótica competitiva. Inclusive, os próprios portos públicos competem entre si no Brasil. Um porto compete com o outro pela atração de carga. O que o governo já tentava fazer desde a lei de 93? Um processo de modernização portuária. O que ele está tentando fazer agora? E aí, de novo, uma interpretação que eu trago a partir das pesquisas que a gente faz no Observatório Cidade Porto, que a gente está dando prosseguimento a uma agenda de reforma portuária que foi iniciada lá em 93, como se fosse uma terceira etapa dessa agenda de reforma portuária. A primeira em 93, com a Lei de Modernização dos Portos, a segunda com a nova Lei dos Portos, de 2013, e agora com esse processo de, para usar o termo do governo, de desestatização dos portos. Bom, o que o governo está querendo fazer agora? Ele está revendo, além de tentar captar investimentos para infraestrutura, ele está revendo a forma de gestão do porto. Ele está querendo se ausentar da gestão do porto e entregar essa gestão ao setor privado. Quando a gente pensa em modelos de gestão portuária, para entrar lá na logística um pouco, a questão dos portos é assim, né? Se a cidade é complexa, a gente junta com o porto, que é complexo também, e a gente tem aqui uma loucura, porque a gente vai falar de urbanismo, de relações internacionais, de geografia, de logística, de economia, de comércio exterior, né? Bom, e aí a gente vai entrar lá na logística, onde a gente tem 4 modelos básicos de gestão portuária. Um que a gente entrega todos os ativos, que seria a infraestrutura e a superestrutura, a administração do porto, a operação do porto, tudo isso daí para o setor privado. Um outro extremo, que a gente vai entregar tudo isso daí ao setor público. São 2 extremos, gente, e esses 2 extremos, eles existem em pouquíssimos países, com experiências não muito positivas. Para vocês terem ideia, um porto completamente privatizado, que para mim é um grande paradoxo, foram os portos da Inglaterra. A Rainha dos Mares privatizou todos os seus portos, entregou ao capital privado,
E aí vem a China, que está fazendo investimento em infraestrutura ao redor do mundo e quer comprar os portos, quer comprar ações dos portos. E a Inglaterra, não, pera lá, né? Porque, de novo, os portos entram com uma questão de interesse nacional. E os portos públicos, né? Você tem aí toda a gestão, toda a operação feita pelo Estado, e, em geral, são portos que não são muito eficientes. Um exemplo seriam os portos da Rússia. Não sei se ainda estão assim, tá? E aí tem duas opções de gestão portuária aí no meio, que seria o port, que você tem a operação privada, e o landlord port, que a gente vai ter aí a superestrutura privada, a operação privada e a infraestrutura pública e a administração pública. Dentro do landlord port, que é esse modelo que prevalece em 80 e poucos % dos portos do mundo, inclusive no Brasil, a infraestrutura ela é pública e a superestrutura, ou seja, os equipamentos, eles são privados. A administração ela é pública e a operação é privada. O que é a operação? É o carregamento e descarregamento dos navios, vamos colocar assim de uma forma bem simplificada. O que vem sendo feito dentro desse processo agora de desestatização é rever esse modelo de gestão portuária. Por isso que eu estou passando por esse passo a passo aqui com vocês, para vocês entenderem que o que vai mudar é transformar a gestão pública numa gestão privada. Pelo menos é essa sinalização que a gente tem tido pelo Júlio Castiglione, que é o presidente aqui da Codesa, do Porto de Vitória. Eles não divulgaram ainda de forma bem clara qual foi a definição que foi tomada, mas os diretores aqui do Porto de Vitória vêm viajando no último ano, aí, eles já estão nesse processo há um ano e que eles têm viajado por vários portos do mundo, identificando as experiências, e concluíram, pelo que ele tem falado nos webinars que ele tem participado, que provavelmente o que vai acontecer é a entrega dessa gestão para o setor privado, mas com a manutenção do território como um bem público, como um ativo público, ou seja, para não incorrer no que aconteceu na Austrália, por exemplo, numa experiência muito negativa que eles tiveram lá, que eles entregaram tudo do porto para o setor privado, inclusive o território. Então, eles estão montando agora juridicamente essa proposta de que o território continue sendo público, mas a gestão ela seja privada. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Flávio, uma questão também muito forte nas cidades portuárias e que é motivo de muita reclamação por parte da população dessas regiões é a poluição deixada pelos portos. Eu gostaria que você falasse como a questão ambiental ela entra no debate da operação portuária. Boa pergunta, porque essa questão ambiental junto dos portos é uma questão lidada com muito cuidado, porque pensa que o porto ele é reconhecido pela legislação como uma infraestrutura altamente impactante no meio ambiente. E é por isso que os portos, para a gente construir um novo porto, a gente precisa passar por todo aquele processo de licenciamento ambiental. Só que a maior parte dos nossos portos públicos, eles foram criados muito antes da legislação ambiental. Então, o que eu observei lá em 2011, que foi quando eu comecei a estudar essa questão ambiental junto aos portos, é que os portos, eles reagiam à legislação. Se a legislação falava que tinha que ser feita alguma coisa, eles falavam porque a lei mandava.
E mesmo assim, eu fiz uma análise, um estudo do termo de ajuste de compromisso do Porto de Vitória com o IEMA, que é o Instituto de Acompanhamento e Fiscalização Estadual do Meio Ambiente. Ainda assim, eram medidas muito, 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 muito básicas, sabe? Coleta seletiva de lixo, vazamento de óleo, constituição de um plano de emergência, questões bem pontuais, ou seja, ele estava ali correndo para recuperar o que eles não haviam feito até então. E isso era visto também dentro do porto de uma forma muito negativa, como uma imposição, e não como uma consciência ambiental de algo que eu tenho que fazer. A ANTAC, que é a agência reguladora para o sistema portuário brasileiro, ela inova muito dentro da questão ambiental ao criar o IDA, que é um índice de desenvolvimento ambiental. A partir desse IDA, ela traz para os portos um novo parâmetro de comportamento, onde os portos eles são ranqueados anualmente em termos da adoção de cumprimento ou não de vários indicadores. Como os portos brasileiros eles competem entre si, a gente tem uma competição intraportos no Brasil, eles querem competir também por melhores posições no IDA. Então, muitas gestões portuárias elas passam a implementar agora essas medidas ambientais não mais de uma forma reativa à lei, mas com uma estratégia competitiva. Eu ainda não encontrei um projeto portuário ou ações portuárias que estejam sendo desenvolvidas por conta de uma consciência ambiental, de uma preocupação ambiental, ou seja, de fato, uma adoção daquele princípio já incorporado à gestão portuária. Isso é algo que eu acredito que esteja sendo desenvolvido agora, porque esses portos também, eles passaram por uma mudança no decorrer do último decênio, com a entrada de novos funcionários concursados. Antigamente, o que a gente tinha nos portos eram funcionários que estavam ali há 40 anos, achavam que o porto não devia nenhuma satisfação para a cidade. Então, essa entrada de novos gestores dentro do porto, isso tem contribuído para uma maior conscientização do papel do porto junto à questão ambiental. Agora, em termos ambientais, o porto é sim muito impactante. E é importante a gente lembrar também que os impactos do porto, ele acontece tanto quando o porto ele está na sua operação, quando ele está sendo construído. São dois impactos diferentes. Tem dois momentos. Um primeiro momento de construção do porto, onde você tem ali a atração de milhares de pessoas que vão para lá para construir o porto. E essas pessoas, então, vão para lugares, hoje não são lugares dentro de centros urbanos, como foi no passado, mas que existem comunidades tradicionais com menor poder de voz e de defesa. Existe um meio ambiente, muitas vezes não explorado, e esse porto vai para lá e tem um impacto ambiental, e tem um impacto urbano, e tem um impacto social, e é necessário, então, uma política pública que se prepare para receber esse porto. E aí um outro problema que se coloca é que, em geral, esses caras que foram lá construir o porto não são os mesmos que vão operar o porto. Só que quando eles foram, eles já começam a morar ali, eles levam a família. E quando acaba a construção do porto, como que esse cara ele vai ser absorvido no mercado de trabalho do lugar? Então, a questão ambiental do porto, Juliana, ela é bem ampla, porque se a gente para e pensa aí que a construção do porto tem esse impacto gigantesco, a gente também tem que pensar que existe um outro impacto quando o porto começa a entrar em operação, que é o impacto ambiental em termos de poluição, que é o impacto social, porque mudam as sociabilidades do lugar, que é o impacto econômico. É bastante complexo toda essa relação de impactos positivos e negativos que o porto pode realizar sobre o território. Nossa, sensacional, sensacional, Flávia. Que legal. Para a gente encaminhar para o final, primeiro, nome, não só no meu nome, mas no nome de toda a equipe do Urbanidades e do Urbandata Brasil, a gente gostaria de agradecer sua presença e disposição de conversar com a gente. Ficamos muito contentes para poder falar não só sobre o tema, né, sobre a questão portuária, e entender também um pouco as dinâmicas de Vitória e também do Espírito Santo. E aí, se possível, fale um pouco sobre o trabalho do Observatório Cidade Porto
e também desse seu trabalho como consultora do iPorts. Obrigada até pela oportunidade, porque um dos objetivos do Observatório Cidade Porto é promover a reflexão da sociedade civil sobre as cidades portuárias, é fazer com que o porto seja visto, seja lembrado e seja percebido de uma forma diferente do que ele é, né? A gente entende o porto muito sendo percebido como parte desse sistema de transporte ou como ativo público que vai ser privatizado, mas a gente entende o porto como um potencial motor de desenvolvimento do território. Mas para que ele seja esse motor, é importante que a gente lance um novo olhar sobre o porto, ou repense o porto. É isso que a gente tem feito muito dentro do Observatório Cidade Porto. Eu gosto de falar que é uma plataforma de conhecimento, porque é um grupo de pesquisa que a gente, articulado aos mestrados de arquitetura e cidade e de sociologia política da UVV, nós temos parceria com o Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UFES, vinculado ao Departamento de Arquitetura de lá, Arquitetura e Urbanismo, e também com o Observatório de Logística Urbana e Mobilidade da UFMG. Trabalhamos em cooperação sempre quando possível, na produção de artigos, de livros, e a nossa ideia é levar tanto a produção de conhecimento científico e também levar a reflexão à comunidade através das nossas redes sociais. Então, nós temos algumas contas que a gente tenta com muito custo gerenciar, como vocês sabem, dá muito trabalho, a gente conta aí com nossos bolsistas de iniciação científica, e trabalhamos, então, numa cooperação também entre alunos de iniciação científica, alunos dos mestrados e professores pesquisadores. Toda a nossa produção a gente compartilha no nosso site institucional, @OBS Cidade Porto, curte a gente. E nós também desenvolvemos parte de ensino junto do curso de graduação em Relações Internacionais, então, e dos mestrados, né? Eu sempre tenho disciplinas, eu e outros professores, e a gente tenta vincular e aproveitar a produção dos trabalhos dos alunos para gerar conhecimento que seja compartilhado com a comunidade através das nossas redes sociais, que não tem de forma alguma como fim se limitar à comunidade acadêmica, né? A gente é ambicioso nisso, a gente pretende provocar reflexão na comunidade, mas a gente também viu que a gente poderia provocar um pouco de transformação nos portos. Então, a gente começou a desenvolver um projeto, que ainda é um projeto sendo construído, mas também em diálogo com os próprios portos, de transformação ou de aproveitamento dos espaços portuários que estão ociosos, para que esses sejam espaços de integração com a comunidade, com os habitantes da cidade, resolvendo dores e dificuldades dessa comunidade. Esse é um projeto que a gente está chamando de Importa, no sentido de importar, né? Eu me importo com você, mas também fazendo uma alusão aí ao importar do comércio exterior, como um espaço do porto, de acolhimento dessa comunidade e de mostrar que o porto ele pode ser, sim, um motor de desenvolvimento do território se ele se reposicionar, se ele partir dessa nova perspectiva desse capitalismo de stakeholders, perceber que ele precisa de uma licença para operar, de que ele precisa ser mais transparente para a comunidade, de que ele precisa se engajar com essa comunidade e criar valor para essa comunidade, né? Porque foi o que a gente conversou até agora, os impactos negativos eles são muito claros. Mas qual é o impacto positivo do porto? Porque o porto ele tem condições de impactar positivamente e a gente sabe que o poder público ele não tem perna para fazer isso tudo e as demandas sociais são muito grandes. Então, por que não? Por que esse porto não faz isso? Uma das conclusões que a gente chegou é que esse porto não sabe fazer isso, ou ele nunca pensou sobre isso. E a gente tem aqui todo o conhecimento e a bagagem produzida pelo Observatório Cidade Porto, que a gente está transformando em projetos de assessoramento a esses portos a desenvolverem o que são projetos de engajamento social, projetos de sustentabilidade, projetos para a comunidade, projetos para um reposicionamento real do porto como parte daquele território, não de ocupação daquele território. E aí, para usar uma expressão que a Juliana falou aí, que eu gostei muito, para fazer com que o porto caiba de fato na cidade em si. Nossa, que bonito, fechou com a fala da Ju.
Bom, eu queria então agradecer muito essa oportunidade de falar sobre esse tema que me brilha os olhos, que é minha paixão. Eu nasci na beira do porto, cresci vendo o muro do porto, aquilo sempre me incomodou. E a oportunidade de hoje estar aqui com vocês serem esse veículo que me permite levar para mais pessoas essa reflexão. Eu fico muito grata pelo convite, pela oportunidade, e de coração desejo todo o sucesso do mundo ao projeto de vocês. Esse episódio foi editado por Bruno Vieira Borges. Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.